O que você sabe sobre o JK? Eu sei que ele foi presidente do Brasil na década de 60. Eu sei que ele construiu Brasília, construiu rodovia pra caramba. E é um dos responsáveis pelo trânsito que eu pego todo dia. É o que eu sei, JK. E o que você sabe sobre a construção de Brasília? Sim, faz um resumo. O que eu sei que foi construído, captaram no Rio na época, 1959, se não me engano, quando passou. Niemeyer projetou Brasília, era uma cidade planejada, aliás, é uma cidade planejada, mas não foi planejada primeiramente, enfim, tem muita periferia hoje em volta de uma cidade planejada, então fica acontece uma bagunça. O Brasil foi construído, se não me engano, em 5 anos, acho que em 65, a capital mudou, foi algo desse tipo, salvo qualquer engano, mas é mais ou menos por aí. Qual o seu nome? Boa tarde, meu nome é Hugo, sou estudante de Economia da FRJ e estou no 10º período da faculdade. Tá. Você, como aluno de Economia, o que você pode me dizer sobre o aspecto econômico do período JK? O governo JK ele marca um momento muito importante em todo o modelo de desenvolvimento econômico brasileiro, ele marca um certo ponto de inflexão. A gente tem toda uma lógica por trás da nossa industrialização que a gente chama de lógica substitutiva de importações, onde a gente começa a substituir coisas que eram trazidas de fora a partir da produção nacional e fomentando com isso o emprego aqui dentro. Na época do JK, que foi assim que ele se elegeu de fato com esse lema dos 50 anos em 5, de trazer industrialização, de tirar todo o atraso econômico e industrial brasileiro, ele se referiu justamente à indústria pesada, a bens intermediários, siderúrgicas, alumínio, energia, grandes obras de infraestrutura, que são grandes obras públicas e que eram extremamente deficientes na nossa estrutura, que era basicamente produto que transbordou do café, de uma industrialização bastante incipiente, com pouco capital. E ela veio, de fato, ele trouxe o Estado com um plano de metas, investindo massivamente na economia para poder dinamizar bastante a estrutura industrial brasileira. E isso trouxe também outros pontos de vista, né? São outra face da mesma moeda, de como isso foi financiado. Na época a gente não contava com mecanismos eficientes de financiamento público que não fosse por endividamento, interno ou externo. O endividamento interno ele se dava na época quando você não tinha mercado de títulos, através da emissão de moeda. Então o Estado ele emitia mais moeda para financiar os seus gastos em moeda nacional. Isso gera um processo inflacionário, os preços das coisas crescem quando a oferta e demanda no mercado cresce. Ou você buscava dólares lá fora. Mas essa captação, isso é importante lembrar, inclusive agora em época de eleição, o mercado internacional ele não aprova governos progressistas para a América Latina, para a periferia do mundo, para o quintal deles. Então, cada vez que nós temos um governo progressista, esse governo sistematicamente encontra dificuldades em buscar recursos exteriores, esses recursos são mais escassos ou mais caros. Então, nessa época, por N motivos, inclusive esse, o financiamento externo não era uma opção. Então, todo o plano de metas, a construção de Brasília, a construção de grandes rodovias, a construção de não só com capital próprio, no plano de metas tinha grande parte também da atração de investimentos estrangeiros a partir de isenção de impostos e outros tipos de incentivos para trazer também capital estrangeiro para que viesse produzir aqui. Isso, por um lado, trouxe de fato uma grande massa de empregos, uma grande massa de volumes de recursos, de economia gerando, de dinamização econômica. Mas, por outro lado, trouxe também toda a lógica da produção nacional por transnacionais e toda a discussão delas remetem lucro, a tecnologia vem de lá, a gente só não joga para barata, aquelas coisas todas. E o legado disso, para resumir o legado do que foi o JK e o seu plano de metas e Brasília, foi, se por um lado a gente tinha uma economia que talvez seja exagero dizer que avançou 50 anos, mas industrialmente avançou pelo menos 20 ou 30 anos, à frente, por outro lado, a gente tinha um processo inflacionário extremamente agravado por causa das amplos financiamentos deficitários que tiveram para botar de pé esse plano de metas, e essa bomba ia estourar mais para frente, trazendo também um período bastante ruim para a nossa economia. Então, por um lado, a gente tem uma verdadeira mudança estrutural da economia, e por outros velhos problemas que se acumulam de uma para a próxima. De cabeça, assim, esse eu tenho que falar do JK e do plano de metas.